Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história incrível lá de Marcos, capítulo 10, a história de Bartimeu. Vamos usar como guia os pontos de um sermão do presbítero Wanderson para entender melhor essa narrativa tão poderosa de fé e transformação. E para começar, olha só que frase forte. Ela já coloca a gente no clima da história, né? Traz um senso de urgência, mostrando que aquele momento era único, uma chance que não ia se repetir. Isso prepara o terreno para tudo que estava prestes a acontecer. Então vamos lá, vamos desenrolar essa passagem. A história já começa com uma tensão no ar. De um lado, a gente tem um homem que vivia completamente à margem da sociedade e do outro, Jesus em sua jornada final para Jerusalém. Ou seja, era uma situação de tudo ou nada. E entender esse contexto é fundamental. Jesus não estava só de passagem, fazendo um tour. Não, ele estava a caminho da cruz. Cada parada, cada conversa, tudo ali tinha um peso de finalidade. Para o pessoal de Jericó, aquela era literalmente a última chance de encontrar com ele pessoalmente. E aí entra em cena o nosso personagem principal, Bartimeu. A situação dele era bem complicada. Ele não era apenas cego, ele era um mendigo. A identidade dele, o lugar dele no mundo, era ali, na beira da estrada, vendo a vida passar. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A Bíblia diz que Bartimeu ouviu. O que isso quer dizer? Que o grito dele não foi um ato de desespero no escuro. Foi uma ação baseada em informação. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres, da sua fama. E quando ele grita Filho de Davi, uau! Isso é muito mais do que um simples chamado. É uma declaração de fé pública, poderosa. Ele estava proclamando na frente de todo mundo que ele acreditava que Jesus era o Messias prometido, o Salvador esperado. Só que uma declaração de fé tão corajosa assim, claro, não ia passar batida. E é exatamente aqui que o grande conflito da história começa a se desenhar. E que conflito, hein? Vira uma verdadeira batalha de vozes. De um lado, a multidão mandando ele calar a boca. Do outro, Bartimeu clamando com toda a força: "Tem misericórdia de mim!" A multidão se tornou um verdadeiro obstáculo, um muro entre a necessidade daquele homem e a sua única esperança. Mas sabe o que é mais impressionante? A oposição não calou Bartimeu. Pelo contrário, deu mais força para ele. Em vez de se intimidar com a multidão, ele gritou ainda mais alto. A perseverança dele foi muito, mas muito maior do que a pressão para ele ficar quieto. E toda essa perseverança foi recompensada. No meio daquela confusão, do barulho da multidão, uma única voz desesperada conseguiu furar o bloqueio e chamar a atenção de Jesus. Gente, vamos parar e pensar no poder desse momento. Jesus, a figura central de todo, a caminho de cumprir seu destino em Jerusalém, para. Ele interrompe a jornada inteira por causa de um único homem. Um homem que todo mundo estava tentando silenciar. E a resposta de Bartimeu é tão poderosa quanto o chamado. Cada gesto dele é simbólico. Ele joga a capa fora, que era basicamente a sua identidade de mendigo. Ele não anda, ele dá um salto. Existe uma urgência, uma vontade imensa de deixar o passado para trás e correr em direção ao novo. A pergunta que Jesus faz em seguida é de uma profundidade incrível. É claro que ele sabia o que um homem cego queria, mas ele não presume. Ele convida Bartimeu a um relacionamento, a expressar com suas próprias palavras a sua necessidade. É sobre diálogo, não sobre uma simples transação. E a resposta de Bartimeu é linda de tão direta. Sem hesitação, sem rodeios. Rabi, eu quero ver. É um pedido claro, focado, que nasce de uma fé genuína de que a pessoa ali na sua frente tinha todo o poder para atendê-lo. Esse encontro, claro, leva à resolução da história. Mas não se trata apenas da cura física. É sobre uma transformação completa de identidade, de propósito de vida. É muito interessante notar que Jesus atribui a cura diretamente à fé de Bartimeu. Ele diz: a sua fé o curou. Jesus o torna um participante ativo no seu próprio milagre. Não foi algo que apenas aconteceu com ele. A fé dele foi o canal para que o poder de Deus pudesse operar. E aqui vem o detalhe final, a cereja do bolo. Depois de receber o que tanto queria, Bartimeu não foi embora começar uma vida nova sozinho. Não. A primeira atitude dele com sua nova visão foi usar os seus pés para seguir Jesus no caminho.
A mudança é total, né? Dá para ver claramente a transformação. Ele saiu da margem para o centro, da passividade para a ação, da escuridão para a luz. Deixou de ser um caso perdido para se tornar um seguidor. É uma virada de chave completa. E como toda boa pregação nos ensina, essa história não está lá só como um registro histórico. Ela funciona como um espelho para a nossa própria jornada espiritual. Ela fala diretamente com a gente hoje. E a primeira pergunta que fica para nossa reflexão é exatamente essa: o que o Senhor Jesus precisa curar em nós hoje? Quais são as nossas áreas de cegueira? Pode ser espiritual, emocional, nos relacionamentos. O que em nós precisa daquele toque transformador que Bartimeu experimentou? E por fim, a pergunta talvez mais desafiadora: o que está nos mantendo na beira da estrada? Quais são as multidões, os medos ou as capas que nos impedem de levantar e seguir Jesus plenamente? A história de Bartimeu nos deixa essa inquietação. O que é que nos impede de deixar a beira do caminho para trás? Venha nos visitar. Estamos localizados na rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.